Preguiças, um programa de Gustavo Martins Coelho, Vítor Meireles e Hugo Abel, com a participação de Ana Sofia Silva. Minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, segunda hora que me tiverem a ouvir. Olá, sejam bem-vindos a mais um Preguiças, hoje com equipamento novo, novas metodologias, poderá correr bem, poderá correr mal, no fundo esperamos feedback, estejam à vontade. Não esperamos feedback nenhum. Pessoas entendidas, pessoas que possam ajudar, queremos um editor de som, queremos tornar isto profissional, queremos um estúdio, ambição máxima. Mas sabes que feedback tem... Já é um termo técnico. No fundo, se sentirem é perfeitamente intencional. Sobre o equipamento, eu gostava de agradecer ao César que nos cedeu... Um forte abraço, César. A César? O que é de César? Primeira grande intervenção que tiveste aqui, fantástico. Obrigado. Boa forma de entrar no programa, muito bem. Sim, mas a sério, nós encomendamos equipamento. Acho que devemos esta explicação aos ouvintes. Isto está-se a profissionalizar, não é? E nós encomendamos algum equipamento, mas ele ainda não chegou todo. Mas como já chegou uma parte, nós achamos que fazia sentido gravar já com melhores condições de som do que aquelas que temos tido nos episódios que precederam. E como não tínhamos o equipamento todo, aquilo que nos falta foi-nos emprestado pelo César, que é... Olha, se calhar hoje é que era um bom dia para fazermos publicidade. Concordo. Então quem é o César? O César é um amante da música e um amante da poesia e tem um grupo... Ele é bígamo, portanto. Se fores por aí até será trígamo, porque isto são, digamos, os passatempos dele. E tem um grupo de poesia musicada chamado Divagarte, do qual eu também faço parte, portanto, olha, até rima Divagarte, do qual eu também faço parte. O poeta nunca te abandona. É, no fundo é isso. Mas, para além disso, profissionalmente, ele é o proprietário da Escola de Condução Gaiense. Não sei se conheces, Hugo, tu que és de Gaia. Não, eu tenho muito orgulho em dizer que terei a minha carta de condução no Porto. Qual foi a escola? Invicta. Isso era um ótimo tema para falarmos num futuro Preguiças. Ou seja, como é que nós fizemos para para passar no exame de código, para passar, que felizmente passamos todos no exame de condução. Acho que esse programa promete. Eu, por acaso, tenho algumas histórias engraçadas. Quer dizer, tenho duas histórias engraçadas no meu exame de condução e tenho uma pergunta de código que ainda hoje não sei a resposta, posso eu dizer. Acho que sim, acho que é um bom tema, mas para hoje o Vítor acho que deve ter preparado uma amálgama de temas interessantes. Preparei de facto e falar sobre escolas de condução e sucesso no exame quebrava um pouco com o que é a temática geral daquilo que eu preparei, mas não acabava. Acho que éramos capazes de fazer boas pontes. Nós a arruinarmos eu acredito no nosso potencial. O plano do programa que tu fizeste não seria algo inaudito. Sim, e eu estou sempre aberto ao improviso também. Pronto. Olha, eu quero começar por improvisar. Força. Porque eu sei que tu não tens no teu plano falar dos animais, certo? Não, de todo. Mas eu quero falar dos animais só cozinhados. Era o que eu estava a planear hoje. Eu quero... isso de alguma maneira então vai ao encontro daquilo que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que num dos últimos programas, eu já não me lembro se foi mesmo no último ou se foi num dos anteriores, mas sei que nós falamos sobre o PAN e eu defendi a tese de que as pessoas do PAN apreciam muito os animais, mas em particular se eles forem felpudinhos e fofinhos e miarem ou ladrarem e não querem propriamente saber dos animais que são irritantes, tipo moscas e mosquitos e coisas que tais. Mas afinal eu estava errado porque uma amiga minha, a Bárbara, já agora um beijinho para a Bárbara, que eu disse que ia falar dela no programa de hoje como forma de estimular a ouvir o Preguiças, porque eu sei que ela não nos ouve. Está aqui uma boa forma de tu a testar. Exatamente. Depois vou-lhe perguntar, ouviste? Olha, já sei. Eu experimentei isto com a minha mãe. Lembra-se quando eu pedi à minha mãe que dissesse hipipapapígrafo? Até hoje ainda estou à espera. Vou transferir o desafio para a Bá. Portanto, e deprimir ainda mais, porque no fundo vai ser outro caso de insucesso, talvez. Exatamente. Ela nunca mais... Eu nunca mais vou ouvir a palavra hipipapapígrafo. Mas pronto. Mas o que é que a Bá me deu? A Bá deu
apareceu-me uma publicação num grupo do Facebook chamado Vegetarianos e Veganos em Portugal, que eu presumo que seja para aí o braço armado do PAN, uma coisa assim. E porquê é que esta publicação é importante? Porque esta publicação diz o seguinte, obviamente o autor é anónimo, ou melhor, é anonimizado para este efeito, mas a pessoa diz o seguinte: boa tarde, a minha filha está com piolhos devido a um surto na escola. Gostaria de saber se existem alternativas para aqueles bicharocos sem ter que os matar. Obrigada. Eu estava a pensar numa espécie de livro de arte da guerra, mas para piolhos. Entendes? Em que tu tentasses de uma forma diplomática que os piolhos abandonassem a tua cabeça. Mas provavelmente envolveria, se calhar, irem para a cabeça de outro. Entendes? Portanto, era uma espécie de ciclo vicioso. Mas por acaso estava agora a pensar numa espécie de Sun Tzu, mas piolho. E o PAN respondeu a essa pergunta. Isto não foi uma pergunta feita ao PAN. Isto foi um grupo de Facebook, sim. Exatamente, num grupo de Facebook. O que eu queria dizer é que, afinal, pronto, uma pessoa tem de reconhecer quando estava errada, não é? E eu estava errado. Quando eu disse que os defensores dos animais apenas defendiam animais fofinhos, aparentemente não. Há claramente pessoas com sensibilidade para os problemas dos piolhos. Exatamente. Ou seja, não protegem apenas na medida estreita da sua fofura. Exatamente, há pessoas que se sentem incomodadas com os piolhos, mas que defendem o direito dos piolhos a existir. Avante piolhos. Estou se permite. Porquê, Hugo? Não sei, eu acho que isto é um exemplo acabado daquilo que temos vindo a dizer neste programa. Qual parte? Que a raça humana está condenada à estupidez? Sim, e do total radicalismo do PAN. Aliás, acho que convém não esquecer, tu falaste um pouco de forma jocosa do braço armado do PAN, mas pelos vistos existe um braço armado, não digo do PAN, mas muito associado ao PAN, que tiveram aquela brilhante ideia de se chamar IRA, Intervenção e Resgate Animal, que esteve nas notícias recentemente. Passou-me completamente ao lado. Sim, tiveram o PAN teve uma facção extremista e de intervenção e de terrorizar pessoas e situações de violência que foi denunciada. Ou seja, eram pessoas que resgatavam animais no sentido lato da palavra, ou seja, perante situações que interpretariam como sendo abusos a animais, agiam de forma muitas das vezes violenta. E ultrapassava também o âmbito do resgate animal. Que fique para registro futuro que eu tirei os óculos. E quando eu tiro os óculos... A coisa está séria. É muito mau sinal. Eu por acaso nunca tinha visto a tirar os óculos em relação a nada do que já foi conversado aqui neste programa. Sim, ou seja, eu não acompanhei muito de perto, mas é algo que eu até tenho curiosidade em perceber melhor, até para tentar perceber os pseudo-argumentos jurídicos ou os argumentos pseudo-jurídicos que essas pessoas tentaram utilizar. Mas essas pessoas fizeram uma interpretação absolutamente abusiva precisamente de estados de necessidade e de ação direta para violar propriedade, para ameaçar, coagir pessoas que eles entendiam que estavam de alguma maneira a causar algum prejuízo ou algum mal-estar ou alguma violência a animais. Portanto, se eu bem percebi, direitos dos animais, sim senhor, Estado de Direito, nem por isso. No fundo, ultrapassavam a questão da legalidade. Agiam simplesmente de forma direta. Lá está, o que eu estava a dizer, direitos dos animais, sim senhor, Estado de Direito, nem por isso. E castigavam também os donos, ou seja, resgatavam os animais, mas não se deixavam simplesmente de perseguir e de violentar os donos que tinham ofendido esses animais. Olha, Vítor, vamos passar ao teu plano, porque eu estou de facto é um pouco muito menos deprimido com isto. Quer dizer, depende das vossas respostas, mas o que eu imaginei foi algo não tão deprimente quanto discutir isto. Portanto, restringamos-nos ao que eu delineei de antemão, que, comente-se, é de natureza provavelmente doméstica. Foi o tom geral que eu desenhei para este programa. Por mim, tudo bem. Já fizemos o agradecimento ao César pelo equipamento, já anunciamos que isto é uma edição experimental com equipamento novo, portanto, se no final não ficar nada gravado e tudo que nós publicarmos for um vídeo em branco no YouTube. Ou se saltar até de número, as pessoas virem que simplesmente passa de um número para dois à frente, está explicado o porquê. A gravação correu terrivelmente mal e convém esclarecer um outro pormenor, é que apesar do César generosamente nos ter emprestado 3 microfones, nós só conseguimos pôr 2 a funcionar. Sim, neste momento eu estou a partilhar o meu microfone com o que envolve algum esforço físico e de coordenação entre os dois. Sim, mas isto coloca-me um passo mais próximo de vir a formar uma banda romântica para como eu pretendo ganhar a vida
a fazer espetáculos num cruzeiro para pessoas com mais de 60 anos. Portanto, eu estou feliz. Mas então tu numa dupla romântica, o método que adotavas era a partilha de apenas um microfone? Eu acho que isso poderia ajudar a dar um envolvimento, enfim, um je ne sais quoi de autenticidade. Eu estou preocupado com o nível de envolvimento que tu estás a pensar. Eu tenho uma pergunta para ti, Hugo, que é o seguinte. Tu queres ter um duo romântico num cruzeiro para pessoas maiores de 65, mas tu tencionas fazer isso com que idade? O mais depressa possível. Se pudesse ser agora, eu ia. O Hugo já tem um plano bancário à conta disto. Conta poupança. Sim, é conta poupança cruzeiro. Pronto. Mas porquê é que estamos a falar da questão do microfone? É que se houver... se estiver tudo em silêncio, pronto, é porque a gravação correu mal. Mas é possível que se note algum desequilíbrio entre as vozes e se percam alguma espontaneidade, talvez. Exatamente. E pedimos desde já desculpa aos ouvintes por isso, mas de facto são as condições que temos. Só um comentário. Cada vez que o Hugo intervém neste programa, fazes lembrar muito as respostas daqueles congressistas que estão a ser questionados em tribunal, que ele aproxima-se do microfone e dá respostas fantásticas. Portanto, cada vez que o Hugo falar, independentemente do que ele disser, se me ouvirem a rir, é simplesmente porque estou a olhar para ele e estou a imaginá-lo num contexto de estar a ser interrogado em tribunal. Era só isto. Pronto, dito isto, Vítor, vamos efetivamente começar o programa ao fim de 15 minutos. Sim, está feito o prelúdio. Portanto, vamos a isso. Então. Não, mas esperem aí. Esse prelúdio, eu acho que realmente está a ser um prelúdio wagneriano. Já vai em 15 minutos, não é? Isto é uma coisa... E, curiosamente, seria interessante pedir a opinião ao Gustavo deste adjetivo. Wagneriano. Eu vi o Gustavo a chorar por dentro. Eu choro por dentro sempre que se fala de Wagner, porque acho Wagner chatérrimo. Era só isto que eu queria que ficasse estabelecido. Mas quanto ao adjetivo em si, acho que está muito bem conseguido, wagneriano. Mas em que sentido? Bem conseguido em que sentido? No sentido em que pegou no substantivo Wagner. Não, mas repara, mas qual foi a característica deste nosso momento que o torna wagneriano? É o tempo? Ou seja, a extensão? É 15 minutos? Ou houve aqui uma natureza dramática wagneriana que gostavas de referenciar? Não, eu acho que a principal característica wagneriana aqui é o ser chato. Exatamente, é o termos conseguido passar 15 minutos a tecer considerandos sobre 2 microfones. Era exatamente aqui que eu queria chegar, porque era isso que eu temia que tu sentisses sobre Wagner, em que ele explora durante 15 minutos uma ideia básica. Era só isto. Fico em parte contente e em parte muito triste por ter tido razão. Pronto, é só. Pronto, então vamos falar de coisas. Vamos falar de coisas. Sim, senhor. E até mesmo de situações. Uma nota doméstica. Gostava de fazer uma transição prévia para uma experiência gastronómica que tivemos recente. Que vamos fazer a publicidade. Acho que neste caso é mais que merecido. Sem dúvida. É um restaurante chamado Preguiças. Preguiças. O Preguiças. O que em si nota uma exclusividade tendencial. Preguiças. Provavelmente existem vários. Existimos nós, pelo menos. Sim. Okay. No fundo, já está desde logo excluída a possibilidade de nós abrirmos um restaurante com esse nome. É uma pergunta muito pertinente. Poderíamos abrir um restaurante chamado Preguiças, apenas uma palavra no plural, tendo em conta que o nome daquele restaurante é o Preguiça ''S? Eu creio, e posso estar errado, e talvez os meus conhecimentos de registro comercial não estejam tão presentes quanto isso, mas eu quero crer que não. Por facto, está registado e não se tratando de uma marca, não deixa de passar da identidade de um estabelecimento e, como tal, faz parte do seu valor. Sim, eu aliás conheço casos de empresas que têm nomes, aliás, enfim, vagamente parecidos com o de uma empresa existente ou de um serviço existente e por isso foram recusadas no registro comercial e coisas bem mais distantes do que essa de Preguiças versus Preguiças. Sim, até quero antever, creio, neste caso terá acontecido isso. Teria sido uma forma de simplesmente utilizarem um nome, tentar fazer uma salvaguarda de provavelmente algum restaurante já ter o nome Preguiças. E eles assim fizeram Preguiças. Sim, senhor. Se calhar, não sei o que é que tu achas, Vítor, mas talvez fosse a altura de introduzirmos a nossa nova rubrica. Penso que sim, penso que está na altura. Queres explicar do que se trata? Vou tentar. A nova crónica que nós vamos ter aqui neste programa, será o termo crónica? Olha, eu acho que é rubrica. Rúbrica, ou não? Não, rubrica. Rubrica. Então vou dizer rúbrica. Então vais dizer mal. Eu prefiro. Uma questão de estilo. Neste caso interpreta, não, de vez em quando existe uma alta estética em quebrar a língua, as regras, a gramática. Por vezes é estética. Concordo contigo. Não acho que este seja o caso, mas conceptualmente concordo contigo. Sim, visto como um ato artístico. Sim, okay? sim. E não que falta
falta de respeito. De facto, é simplesmente uma preferência ao meu ouvido, rúbrica e não rubrica. Que posso eu dizer? O Hugo parece-me perfeitamente perturbado com esta minha intervenção. Eu estou absorvido pelo novo programa. Eu saboreio. Do programa não, da rubrica. Mas, afinal, é uma crónica, é uma rúbrica, é uma rubrica ou é um programa? Acho que é uma rubrica com potencial de programa. Concordo. Eu saboreio. Poesia, comida. Não, mas Eu saboreio, nós saboreamos. É importante contextualizar que a rubrica da Sofia se chama Eu Saboreio porque ela já tem uma coluna no meu blog, a Rua da Constituição, de que o Hugo já falou aqui num programa anterior, por isso não vale a pena estar a desenvolver sobre o assunto. Já tem uma coluna chamada Eu Acuso e, portanto, agora, além de acusar, também saboreia. Está aqui uma certa uniformidade, uma identidade que se mantém. Eu sinto que é aqui aquela que vai dar o salto. Possivelmente. Sofia, é contigo agora. Não é não, ainda com a Sofia, porque nós ainda não contextualizamos o que é que vai ser esta nova crónica, rubrica ou programa que ela vai ter. Tens razão. Não distraí-me, desculpa. Estás extremamente entusiasmado. Portanto, a nova rubrica da Sofia é um relato. Eu quero chamar a atenção para o facto que há bocadinho tu descaíste esta rubrica. Eu provavelmente isto vai haver uma altura em que eu vou começar a dizer. Isto é simplesmente uma resistência que eu estou a ter descoberto que afinal a forma correta de dizer a palavra é rubrica e não o fim. Mas continua, não desconversa, apresenta lá a rubrica. A rubrica. É complicado. Eu acho que é mais fácil dizer rubrica. É muito estranho, Gustavo. Não tens mesmo a percepção do quão estranho é dizer. É mesmo muito estranho. Eu acho mais estranho dizer pudica. Pudica era pior. Pudica é mau só. Não é estranho, é Mas mesmo é a mau. forma correta. Pudica. Pudica. Não me acredito. É verdade. Estás a falar a sério? É caso para dizer pudica, mas já não pode. Gosta on fire. Sim, isto claramente dar de equipamento, dar tempo para pensar, sim. Mas pronto, apresenta lá a rubrica. Eu estou a tentar. O novo programa da Sofia envolve uma opinião relativamente às nossas excursões gastronómicas. Ou seja, nós vamos ter o relato relativamente à nossa experiência. O relato relativamente à literação, à poesia. Pronto, mas agora deixa lá a poesia e vamos ao que realmente interessa. A Sofia vai fazer uma crónica sobre crítica gastronómica. Podemos então passar a palavra à Sofia? Eu saboreio. Olá a todos, seja de manhã, à tarde ou à noite, tanto aos presentes como aos caros ouvintes. Venho então acrescentar mais sugestões àquelas que os atuais preguiças já deixam neste espaço. E venho falar de uma coisa que, pessoalmente, adoro fazer, que é comer. E nada melhor do que começar esta rúbrica com um restaurante chamado O Preguiças. É verdade. Rubrica ou rubrica? Olha, vem à polícia da fotografia e diga alguma coisa. Boa resposta, gostei. Ou seja, fica ao critério de cada um, não é isso, Sofia? Não fica ao critério. A polícia de ortografia já se pronunciou e já disse que é rubrica. Mas então sou eu que estou a quebrar, é isso? És. Ok. E a Sofia, aparentemente. Pronto, eu corrijo esta nova rúbrica. Ela voltou a dizer rubrica. Sim, isto foi uma forma muito subtil de te mandar dar uma volta, eu gostei. Então é rubrica? Não. Sei lá, não é estranho, Sofia. Rubrica. Não é uma coisa estranha. Exatamente. Rubrica. Rubrica. Tá bom agora? Dá para o gasto. Eu não gosto, lá está. Vês? É exatamente esse o meu ponto, eu não. Olha, este bocadinho que eu vou falar fica assim, deixa de ser isso. E agora explicando só, voltando ao que estava a dizer, tenho este hábito de, com alguma regularidade, procurar restaurantes novos, ou antigos, mas que são novos no local onde os procuro, para perceber se há novas aquisições para a nossa lista de restaurantes a visitar. Claro que é fácil perceber que, independentemente de ser bom ou mau, eu tinha de o partilhar com os preguiças deste espaço. Lá conseguimos encontrar o dia, lá fomos todos à descoberta do dito cujo. Mas espera aí, estou perdido. Como é que se chamava o restaurante? É o Preguiças. Ah! Eu não sei se a Sofia vai abordar este tema, mas uma das coisas que eu mais apreciei no Preguiças foi o fácil estacionamento. Um estacionamento agradável, numa zona bem situada, portanto eu recomendo só por isso o Preguiças. Eu quero relembrar que é a segunda vez que o Hugo elogia um restaurante devido ao seu... Sim, eu gostei. No fundo, Estacionamento. provavelmente um restaurante podia ser péssimo e ser esse motivo, ou seja, estar num sítio deserto sem qualquer cliente, sem dizer assim, ó, é um restaurante extremamente calmo e com um bom lugar de estacionamento. Mas é Estacionamento isso, fácil. claramente. Têm sempre mesa quando lá chegam, portanto é ótimo. Não, ó Vitor, repara neste padrão. Um restaurante que quer agradar ao Hugo não tem de ter uma boa cozinha. Não, de todo. Tem de ter basicamente 3 coisas. Não ter queijo, não pôr carne na sopa e ter um parque de estacionamento monstruoso. Sim. E não ter muitos clientes, que interfere, no fundo, o burburinho. É que o Hugo não vai lá para comer, o Hugo vai lá para estar descansado. Olha, mas vamos parar de arruinar a crónica da... Lá está, estamos a fazer Aliás, aquilo a rubrica. que prometemos que não íamos fazer. Exatamente, vamos parar de arruinar a rubrica da Sofia. Ela está a ignorar, que é o melhor passo.
Isto é basicamente a técnica que se usa com as crianças. Denominado de gastrobar, este é no fundo um restaurante de tapas. É excelente para os preguiçosos que nunca conseguem decidir qual é o prato que pretendem pedir. Há sempre dois que ficam ali na dúvida, e as tapas são uma excelente forma de contornar isso. Pedimos de tudo e provemos um pouco de tudo. Com o tempo, se for um local recorrente, começamos a perceber quais são as nossas preferências. Confesso que adoro o conceito de tapas em geral. A carta não é uma carta muito extensa, mas tem uma seleção diversificada de produtos e que são na sua maioria sabores tradicionais aqui da zona. O ponto negativo, a meu ver, é o excesso de gordura. Se trocassem essa gordura por um molhinho de soja e mel, no caso dos cogumelos, era perfeito. Curiosamente, os pratos em que eu tinha mais expectativas foram os que me deixaram mais desapontada, e vice-versa. Quero apenas refletir que mais uma vez se comprova que a felicidade é igual à realidade menos as expectativas. Passando às sobremesas, eram visualmente muito agradáveis e a minha estava muito boa. Pelos meus companheiros não posso falar, mas dou-lhes a palavra para saber se os levei a um local agradável. Que me tenham a dizer? A primeira coisa que eu tenho a dizer é notar o teu tom profissional a tratar este assunto. É refrescante neste programa alguém tratar isto com seriedade, fluidez de discurso e postura, no Victor, fundo. eu acho que é claramente uma chapada na cara para todos nós. Sim, vamos embora e entregar o Preguiças à Sofia. Isto foi basicamente mostrar como se faz, não é? Aprendam. Mas relativamente ao restaurante em si, eu por acaso tapas não era algo que estava muito habituado a comer e foi uma experiência nova. Tenho que referir que acho que as porções das tapas que deixam sempre a desejar. Deixaram um bocadinho a desejar, concordo com isso. Sim, e é sempre um pouco complicado lidar bem com as porções das tapas. Mas relativamente ao conceito, aí concordo completamente contigo, que é uma boa forma de alimentar um grupo de pessoas, porque dá para experimentar de tudo, dá para partilhar e, por exemplo, dá para experimentar coisas novas. Que foi o que eu fiz, neste caso, porque tinha lá vários pratos que eu decidi experimentar que, de outra forma, nunca na vida teria sequer pedido numa emenda. Portanto, até vejo mais valor social na experiência do que propriamente gastronómico, que pode parecer um pouco contraditório, mas no meu caso não é, porque de facto valorizo muito. E enquanto experiência de grupo que foi, e de amizade, foi muito interessante. E acho que foi um bom restaurante e uma boa recomendação. Dito isto, Sofia, queres acrescentar mais alguma coisa? Eu só quero dizer que, relativamente ao espaço, falamos aqui da comida, mas ainda não ao espaço, o espaço não é muito grande, mas é acolhedor da minha perspectiva e até tinha uma boa seleção musical. Conseguimos ouvir música e conversar ao mesmo tempo, o que é muito bom hoje em dia. Grande parte dos sítios, uma pessoa se quer conversar tem de gritar. Acredito que no verão seja um local bastante agradável, porque tem uma esplanada, que agora de inverno obviamente não nos permite usufruir dela, mas espero que os ouvintes possam descobrir este local, seja agora durante o inverno no seu espaço interior como na esplanada durante o verão, e que depois possam deixar a sua experiência nos comentários ao vídeo. E posto isto, até ao próximo programa. Bem, espetacular. Acho que foi uma excelente aquisição. Sim, anseio pela próxima experiência, até só pelo relato da Sofia. Sim, eu acho que sim. Estás contratada. Vítor, daqui para onde é que vamos? Daqui íamos manter esta nota gastronómica e doméstica. A resposta correta é daqui vamos às recomendações cinematográficas. Olha que já bom. Não dá tempo para mais. Não, mas vai haver uma manutenção de identidade com próximos programas, eu acho. Pelo menos eu vou apontar a isso. Vão descarrilar completamente o que eu vou dizer, mas enfim, a intenção era essa, até para que se saiba, para que fique prova. Da próxima vez que eu vier gravar o programa e me perguntarem se eu preparei alguma coisa, se eu disser que não, a censura que vai seguir vai perder toda a potência se alguém ouvir este programa. Eu penso que a vantagem é que tu, neste momento, já deves ter pelo menos uns 4 programas preparados que nunca chegaram a acontecer. É verdade, vou ter muitos B-sides neste caso, sim. Portanto cabe-nos fazer as nossas recomendações cinematográficas. Sim, senhora. Então, vamos a isso, então. Vamos a isso, sim. Equipamento novo, genérico novo, e agora sim, vamos então às nossas recomendações. Em câmara lenta. Vamos então deixar as nossas costumeiras, é um bom termo? Costumeiras recomendações de cinema. E eu tenho muita pena de que o tema com Tomás não se possa aplicar nestas situações. Eu por acaso tenho assim, seria feito com humor, mas eu conto um dia, no fundo, ter este programa de ser com Tomás aqui. Vais convidar alguém chamado Tomás para cá vir? Não, simplesmente no sentido jurídico, de ser, no fundo, de estar no programa, que eu acabei já por ter faltado portanto acabei
acaba por se aplicar. No fundo, a contumácia é quando a pessoa não comparece perante uma audiência. Portanto, nesta situação, teria a sua aplicação. Sim, senhor. Mas olha, quem é que vai começar então com as recomendações? Eu ia sugerir que começasse o Hugo. Muito bem, eu fui metido na prancha, como já é habitual, sim senhor. O que é que tu queres dizer com como já é habitual? No sentido em que eu sou claramente aqui a pessoa menos habilitada a fazer recomendações cinematográficas. Mas então faz sentido que sejas o primeiro. É como nos concertos. Primeiro vai uma banda que ninguém conhece e depois vai o cabeça de cartaz. Está bem, sendo assim. Bem, mas eu na realidade estou aqui a reciclar uma recomendação, porque a minha recomendação foi um professor que me deu. Um professor em aula. Foi uma aula de contabilidade no meu mestrado e eu estava-lhe a colocar uma questão muito concreta sobre valoração de ativos no balanço numa determinada circunstância. Ele disse: Hugo, o que você disse está tudo errado. Se quer saber qual é a resposta certa, veja Pretty Woman, Um Sonho de Mulher. Portanto, fica aqui a recomendação. Eu depois, passado algum tempo, vi o filme e percebi mais ou menos o que é que ele queria dizer. Portanto, E vais partilhar connosco? é algo sem nenhum interesse para o ouvinte comum. Tem simplesmente a ver como... portanto, no Pretty Woman, o personagem principal, que se chama... Ai, não faço ideia. É interpretado por Richard Gere. É tudo que eu sei dizer. Richard Gere, exatamente. Ele adquire empresas E vende-as às postas. e vende-as às postas, exatamente. E isso tinha a ver com a minha questão sobre como valorizar os ativos, porque eu estava a sugerir que os ativos se deviam valorizar às postas em determinadas circunstâncias. E daí surgiu a recomendação. Portanto, Pretty Woman, acho que é um bom entretenimento. E ficamos a saber alguma coisa sobre aquisições e fusões. Não estava à espera desta ponte, mas está muito bem feito, sim senhor. Nunca tinha visto alguém a recomendar um filme romântico com uma perspectiva económica em mente. Foi enquanto insidiosa a economia é, né? Nos filmes românticos intervém muito bem. Então se calhar dou eu agora a minha recomendação. O filme que eu gostava de recomendar chama-se Eu Vi o Diabo, e eu infelizmente não me recordo do nome do diretor nem dos atores, porque o filme é coreano, é sul-coreano. É de 2010 e simplesmente pesquisando Eu Vi o Diabo ou I Saw the Devil facilmente encontram o filme. É um filme pesado, com um tema muito, muito duro e violento, e é a história de vingança de um rapaz, um senhor, que vê o seu amor assassinado. Então entra numa história de vingança, decide vingar-se do homicida. E há uma certa altura, e é esse o grande interesse do filme, em que a ideia de justiça começa gradualmente a ficar corrompida e sente-se cada vez mais que aquilo já não é simplesmente uma sensação de justiça, mas já se está a ultrapassar o que porventura será uma zona cinzenta de corrupção do espírito de alguém. E acho que é um filme mesmo muito, muito bom que trata o tópico humano da vingança, ou seja, a experiência humana da vingança e as implicações que isso tem, tanto durante o próprio ato como depois. É um filme muito pesado, mas que eu acho que tem mesmo muito, muito mérito. Daí eu recomendar. Por regra, as recomendações ultrapassam sempre um pouco simplesmente o enredo e o quão pesado é, o emocional, mas neste caso, de facto, recomendo uma altura em que estejam um pouco mais fortes emocionalmente, que vejam o filme, porque de facto é mesmo muito bom. Sobro eu, não é? A minha recomendação para hoje é O Feiticeiro de Oz. Boa transição. Sim, porque, bom, para começar é um filme bastante leve, mas é um filme que vale a pena por tudo. Vale a pena pela banda sonora, vale a pena pelo enredo e vale a pena eu diria pelos efeitos especiais, tendo em conta as limitações. Sim, tendo em conta o tempo. Não exatamente. Portanto, era um filme avançado para o seu tempo. E portanto, pronto, fico por aqui, vejam. Além disso, acho que é um daqueles filmes que faz parte do nosso imaginário. É verdade. E que é quase obrigatório ver, mas não seja para perceber as referências que lhe são feitas diariamente na publicidade, em séries, em qualquer circunstância. E não sei se vocês vão querer acrescentar alguma coisa. Eu acrescento apenas que nunca vi O Feiticeiro de Oz e talvez seja este o repto que me leva a finalmente ver esse filme. Entretanto, convidaria então os nossos ouvintes a comprarem umas pipocas, entrarem na sala, escolherem a fila, não atropelarem ninguém, espreguiçarem-se. Exatamente. Mas convém não se espreguiçarem já, porque eles têm as pipocas na mão. Portanto, sentem-se confortavelmente, pousem as pipocas num sítio seguro e espreguiçem-se. E até à próxima. Saudinha. Preguiças.
Um programa de Gustavo Martins Coelho, Vítor Meireles e Hugo Abel, com a participação de Ana Sofia Silva.